Boa tarde, pessoal. Vejo que a gente já teve um probleminha ali de conexão. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Ver se está tudo funcionando aqui. Todo mundo me ouve, pessoal? Sim, boa tarde. Tudo bem? Ótimo, maravilha. Boa tarde, estamos ouvindo. Eu acho que a Fernanda caiu assim que ele acessou. Vou esperar um momentinho só para ela voltar para a gente iniciar. Dar um tempinho também para o pessoal entrando. Temos 50 pessoas registradas, apenas 10 estão online ainda. A Fernanda está voltando, maravilha. Fernanda, nos escuta? Oi, estou escutando. A sua imagem ainda está fechada. Pronto. Maravilha. Só para a gente aguardar um pouquinho aqui, pessoal. Hoje a gente começando um pouquinho mais cedo que o normal, né? No Capacita a gente inicia normalmente às 17. A gente está quase que no horário de verão aí, né? Iniciar uma hora antes, acredito que vai ser mais proveitoso. A Fernanda fazendo inveja em todo mundo. Nesse calorzinho que a gente está enfrentando. Direto de Tiradentes. Só dá um tempinho para o pessoal entrar e a gente inicia. Vamos ver quem que já está aqui na sala. Se o pessoal já quiser participar pelo chat, tá liberado. Tem uma turma boa, né? Flávia, Andréia, Márcio, Renata, Islene, Daniel, Marcos, Vamos entrando todo mundo. Pessoal, sejam bem-vindos, hein? Fiquem à vontade, né? Participem bastante. Vamos lá, 3 minutos. Esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Agora as coisas ficaram muito rápidas, né? No começo a gente tinha um período de espera maior para todo mundo entrar e agora já está todo mundo mais acostumado, então a gente não precisa ter um intervalo tão grande para começar. E o tanto que a gente apanhou, né, nesse início para chegar nisso, né? Nossa, é uma curva de aprendizado, né, gente? O pessoal falou aqui que o chat estava fechado, olha. Configuração da plataforma apanhando até hoje, Cristiano. Normal. Né? Ao vivo, hein? Ao vivo. Ao vivo, né? É aquele negócio. Tem que emagrecer para caber essa saia justa. Vamos lá, pessoal entrando. Bom, gente, eu vou iniciar agradecendo a presença de todos, tanto os nossos colegas que vão participar aqui no debate ao vivo, quanto as pessoas que vão participar pelo chat. Essa é a nossa 4ª live do Capacita Turismo. Capacita Turismo é um programa do Sebrae em parceria com a Secult, com a Fecitura, Fecomércio, o Sesc e o Senac. Nós temos tratado esse programa com muito carinho. Ele tem sido promovido para o estado inteiro, pessoas de diversos segmentos da atividade turística, inclusive pessoas que, em tese, estariam fora da atividade turística, mas já compreendem que fazem parte de todo esse universo. Tem sido muito proveitoso, o número de inscrições tem crescido muito rápido. A sistemática, nós temos uma página de inscrição em que as pessoas fornecem um e-mail e recebem os conteúdos que são ofertados. Obviamente, a cada mês nós inserimos novos temas. Obviamente, hoje falaremos de rodadas de negócios e feiras, então temos conteúdos novos a serem inseridos no Capacita. E a ideia é continuar com esse programa conforme novos temas forem sendo discutidos pelo Sebrae e as entidades parceiras. Hoje nós vamos contar com a participação de 4 colegas. Primeiro, eu vou falar de um colega aqui do Sebrae, o Cristiano Magalhães, que é especialista em gestão e finanças. Vai falar um pouquinho com a gente aí sobre precificação, custos, esses cuidados que nós temos que tomar para que a empresa de fato cumpra seu objetivo. Nós vamos contar também com a participação da colega Juliana Figueiredo, que é coordenadora de Turismo Social do Sesc Minas,
entende tudo aí de formatação de produtos, inovação em roteiros, enfim, a gente vai ouvir bastante coisa legal. O Gabriel Fortes, que é proprietário do receptivo Salvar Turismo e Bitpoca e é idealizador do projeto de cicloturismo Volta das Transições, também tem uma experiência legal aí com rodadas e feiras e entende bastante de satisfazer o cliente. E a Fernanda Fonseca, que é a superintendente de marketing turístico da Secult, que é aí uma autoridade em marketing turístico, vai conversar com a gente aí, falar um pouquinho de como que é a atuação da Secult nesse ponto de vista aí. Pessoal, a nossa dinâmica aqui, como sempre, é uma dinâmica bastante flexível, é um bate-papo, então a gente espera a participação pelo chat, perguntas, interações, e aí a gente vai trazendo aqui os tópicos para que cada um dos nossos convidados aqui consiga contribuir com essa visão múltipla. Obviamente, o nosso objetivo não é trazer nenhuma verdade absoluta, a gente não quer o ponto de vista de um tipo de empresa, de um tipo de entidade, inclusive por isso que o Capacita sempre faz essas lives transversais. A gente tenta trazer pessoas com diversas formações, com experiências diferentes, que vão contribuir para entender um pouquinho desse mercado tão diverso. Para a gente começar hoje, eu vou propor para a Fernanda, para explicar um pouquinho para a gente, essa pegada da Secult de feiras, de rodadas, como que a Secult entende e como que a Fernanda entende essas oportunidades de mercado. Boa tarde a todos, obrigada aí pela participação de todo mundo, né, essa ação nossa conjunta é bem interessante, né, de trazer aí olhares, como o Vinícius falou, olhares múltiplos sobre determinados temas, né. Então, nesse nosso assunto, né, rodada de negócio, participação de feiras, a gente tem um olhar muito já acostumado, uma experiência bem longa no período antes pandemia, né? Então, agora nessa retomada e nesse momento de pandemia, muitas coisas mudaram, né? Mas, por exemplo, como participação em feiras online, a Secult, nós tivemos agora, recentemente, né, há uma semana, a participação na BAV, né, na BAV Collab, onde que foi uma feira online, totalmente online, bem diferente, né, do que a gente está acostumado a trabalhar, a fazer, né, das nossas participações em feiras. Mas algumas formas né, a presença online e a presença física, elas são bem lineares em alguns momentos, né? Então, em termos de apoio à comercialização, numa ação de apoio à comercialização da Secult, por exemplo, a gente sempre, né, há uma participação em feiras, no mínimo, né, numa média de 10 feiras por ano, dentre as maiores feiras que acontecem, e no Brasil, e né, ultimamente mais focado em feiras nacionais, e posteriormente, né, o ano que vem também, o nosso foco é no mercado nacional, e a importância dessa participação é o quê, né, como a gente participa. Estar nas feiras é uma forma de ver e ser visto, né, de estar sempre alimentando o desejo do consumidor, né, do viajante, que geralmente nessas feiras o público-alvo é o mercado, como a gente fala, o B2B, né, business to business, a gente ofertar os nossos produtos, o nosso destino, Minas Gerais, para compradores em potenciais, né, para operadores de turismo, que muitas das vezes não conhece ainda o destino, ou não tem na sua oferta de pacotes turísticos, por exemplo, o destino Minas Gerais, ou muitos têm o desejo de diversificar a oferta, né? Como diversificar a oferta? Mostrar, por exemplo, o mesmo destino de uma forma diferente ou com novas possibilidades. Então, a gente tem participado, né, um dos nossos objetivos também de estar em feiras é levar novas vivências, às vezes novas experiências dos mesmos destinos, como vamos colocar
um exemplo, Ouro Preto, né, uma cidade, um destino, com diversas possibilidades, com roteiros já inseridas em pacotes internacionais, inclusive, né, uma cidade consumida pelo mercado internacional também. Mas a gente vê, entra ano, sai ano, novas vivências, novas experiências, e a nossa necessidade também de diversificar a oferta, né, de Ouro Preto ser vista com novos olhares, né, para quê? Para que as pessoas vão mais de uma vez, e também para consumir o destino hoje, sempre atendendo às novas tendências de mercado. Então, a gente está sempre presente de uma forma a levar a promoção do destino Minas Gerais, as diversas variáveis, os diversos pacotes, produtos, e temos já uma estratégia já de um bom tempo, que vem sendo, que ela tem uma sequência, que é levar empresas capacitadas. No caso, nós temos o programa, né, do Minas Recebe, né, que a Sauá faz parte, a nossa integrante dessa turma, com a parceria todos, né, do Sebrae, da FEComércio, intensivamente junto conosco já há um programa de mais ou menos 12 anos, e essas empresas estão aptas, né, a participar, habilitadas, né, a maioria a participar das feiras. Como? Né, através de produtos, de roteiros, né, de oferta de experiências, de atividades turísticas, com a sua precificação, né, com preço, com a tabela, com condições de negociar com o comprador potencial, de negociar parceria, de fazer parceria, de negociar preço, formas de reserva, de garantia e tudo mais. Então, é um cuidado que temos muito forte, né, de como participar das feiras, levando produtos que estão, né, aptos a serem comprados, não levar simplesmente destinos turísticos ou atrativos turísticos, né, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente promove, sim, Minas Gerais num todo, e todos os seus segmentos e tudo que a gente tem de mais forte, mas só venha para Minas Gerais, sem mostrar como vir, onde dormir, o que comprar, onde comer, como chegar, como sair, e etc., nós não vamos conseguir mostrar um destino da forma mais efetiva. Então, o que a gente tem feito é estar sempre junto com empresas habilitadas a prestarem esse tipo de serviços, né, de mostrar a importância de estar no mercado. E também em feiras de público final, em algumas feiras que a gente tem, assim, que pode ser feiras ou outros eventos de uma forma geral, que é destinado ao público final, a gente tem uma outra forma de participação também, claro, com a presença de empresas que possam ofertar aí roteiros, vivências e pacotes, e também a gente faz a divulgação de destino, do destino também. Então, uma das formas hoje que a gente está mais divulgando é divulgando o nosso portal, o portal minasgerais.com.br, que foi totalmente, né, que foi reformulado. Ele está novinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, convido a todos a conhecer e navegar no nosso novo portal. Dia 27 ele foi lançado justamente no Dia Mundial do Turismo e no Dia Inabav, né? Ele foi lançado novamente com algumas novas ferramentas, com novas interatividades, e ali está muito claro, muitas informações de como chegar, como sair, né, assim, dos destinos, como você ir de um destino para outro, para que o público final tenha a possibilidade de montar o seu roteiro, né, de ele mesmo, o que a gente fala do autoguiado, montar o seu roteiro, e também mais de 300 ofertas de roteiros turísticos, de pacotes turísticos ofertados por essas mesmas empresas que vão conosco nas feiras, né? Então,
a gente tem esses olhares também de atender um público que quer consumir, quer, por exemplo, contratar só um passeio de bicicleta com a Tauá, por exemplo, lá em Bitipoca, mas não quer contratar como agência o hotel e o transporte. Ela quer montar, selecionar a sua experiência lá no destino, mas ele vai em outras ferramentas. Hoje, as diversas ferramentas, ou por milhagem, vai comprar seu bilhete aéreo por milhagem, etc., vai no seu próprio carro. Hoje, nesse período aí pós-pandemia, a gente tem visto isso. Não vou ficar falando muito de produto aqui, que não é o meu tema principal aqui. E o que a gente tem agora é entendido cada vez mais as novas formas de participação de como chamar atenção para o produto Minas, né? No nosso caso, a gente vê, né, a gente tem uma pesquisa recente em que Minas Gerais foi o segundo destino mais procurado em 2019. Então, a gente tem visto um crescimento por Minas, né, e por Minas Gerais, por esse consumo, né, onde a gente tem diversas possibilidades. Então, e em termos das empresas participantes, né, como a empresa participa bem de um encontro de negócio, de uma feira. Então, na feira, as feiras de turismo, elas são muito importantes para a gente, são muito interessantes a participação, porque além da possibilidade de promoção, e como eu falei também, de comercialização, de apoiar a comercialização das empresas, nós temos também a possibilidade, né, de capacitação, né, existe a possibilidade de participar de um congresso, de participar de discussões e de capacitação, e também as rodadas de negócio, que é o que o Sebrae, né, a rodada de negócio, a gente fala, é um produto do Sebrae, inclusive, que faz com maestria esse trabalho, e os encontros de negócios também que são disponibilizados para os participantes, para o quê? Colocar a empresa junto com a empresa para que seja ofertado os pacotes, por exemplo, né? Então, nós orientamos sempre a participação, e dentro de um programa Minas Recebe, por exemplo, nós capacitamos as empresas a participar adequadamente dessas feiras, tanto na postura de negócios, como também na melhor forma de garantir novos negócios, de criar novas relações, mesmo que naquele momento não se feche um contrato grande e tudo mais, a gente ali muitas vezes se inicia um novo contato, um novo relacionamento que vai gerar um cliente futuro muito importante. Então, a gente quem recebe, quem está recebendo, né, hoje a gente falou comprador, ele é muito objetivo, ele tem, né, um tempo curto, geralmente os encontros duram muito pouco tempo, então tem que ser bem objetivo, levar o seu produto, o seu portfólio, né, de produto, o seu tarifário, e saber responder todas as respostas ali. Então, se a gente está no mercado mais voltado para o mercado nacional, então, né, um material promocional, um material da sua empresa, levar, né, muitas das vezes um computador com vídeos, com fotos, que você vai ilustrar o seu produto, e se for para o mercado internacional, é muito importante saber com quais compradores, de quais destinos, qual idioma, por exemplo, você vai comprar, né, você vai vender, você vai ofertar. A gente sabe que dentro da própria Europa, a gente, né, ao ofertar um produto turístico, um roteiro, né, um pacote para a Europa, a gente vê perfis muito diferentes, né, entre o próprio europeu. Então, não sei se eu dei um panorama geral, falei. Não, deu para dar uma esclarecida. Eu tô ansioso só para passar para o Gabriel, porque como ele faz parte do Minas Recebe, e vivenciou boa parte disso, né, que a Fernanda comentou, eu acho que também é interessante ver a visão do empresário em estar inserido nisso, porque a gente sabe que existe uma máxima, né, de que o poder público não atrapalhar tá bom, mas e quando o poder público está ajudando? Como é que é a sua visão nesse caso, Gabriel? Assim, estar inserido em feira sem ter custo, e aí eu já estou colocando o gancho aqui para cobrar o Cristiano, né, da pegada de
cliente tem custo de aquisição. Se vai fazer 100, como que fica isso? Mas primeiro para o Gabriel. Gabriel, essa participação com essas ações do poder público, como que tem sido para você, para o empresariado? Boa tarde a todos. Né? Eu assino embaixo tudo que a Fernanda falou, assino e ainda faço questão de passar para frente para as pessoas que não fazem parte do Minas Recebe, porque eu sou empresário, microempresário antes do Minas Recebe e o outro depois do Minas Recebe, porque eu vou contar uma história rapidinho das feiras. Meu primeiro contato com feira, eu fui convidado, já trabalhava de condutora ambiental, nem tinha agência formalizada, e fui para o Salão Nacional, tinha um salão lá em São Paulo. Até hoje eu não sei o que eu arrumei lá, porque eu não entendi nada, não sabia como falar, não sabia quem era operadora, quem era agência, né? Então o Minas Recebe, ele nos faz isso, né? Vou fazer 11 anos já no programa consecutivo, e tenho o maior orgulho disso. Então, nesse tempo, eles vêm nos capacitando, como ela falou, como a gente se comportar numa feira, né? Primeira coisa, você tem que saber qual feira que você vai participar. Antes eu queria participar de todas. Não adianta se uma feira é destinada para grandes operadoras, para o público internacional, se eu sou um receptivo local aqui, que trabalha com turismo de natureza, com a maioria de público balcão. Então, eu tenho que saber aonde que eu vou. Então, primeiro começa por esse passo. Então, no programa, eles já nos orientam, eles já sabem como eles têm nosso perfil, né? Através desses anos, tem toda uma identidade de cada empresa, de cada receptivo. Então, eles já falaram, gente, olha, terça-feira tal, que ela acho que é de acordo, ela tem seu perfil aí, acho que é legal vocês participarem. Então, só isso aí já minimiza gastos, custo, tempo. E outra coisa é a questão da visibilidade, né? Igual ela falou do portal de Minas, né? Dá uma visibilidade ampla, nossa, né? Mesmo a gente não estando lá presente, a gente está sendo representado, isso é muito legal, né? Porque, como eu falei, tudo gera hoje, a gente, ainda mais agora na pandemia, a gente viu quanto tempo ele é precioso. Então, a gente tem que ser mais objetivo nas nossas ações, né? E a questão do poder público com a iniciativa privada, eu sou suspeito de falar. Eu estou no circuito Sérgio Bitipoca, eu estou como presidente no momento. O circuito tem 20 anos, eu sou sócio colaborador há 19 anos. Então, entrei com a minha colaboração nos serviços, né, de guia, de consultoria. Então, hoje já tem muita gente que são sócios colaboradores também junto, porque não adianta a gente ficar reclamando do poder público se a gente não fizer nossa parte. Então, assim, se os dois juntos, a chance é muito maior de ter um êxito. Então, eu sou sempre a favor dessa junção, não sei se a palavra certa é essa, mas de andar junto o poder público com a iniciativa privada, né, no contexto que represente toda uma região, como é o caso, por exemplo, do Minas Recebe, né, que a ideia é nos preparar para receber, seja o próprio cliente de Minas, agora a Fernanda vai até falar aí, eu acho, Minas para Minas, e também os visitantes de outros estados, outras etnias, né, porque para a gente falar a mesma linguagem, porque não adianta você, igual às vezes ela falou, promove um destino. E se lá naquele destino tiver uma pessoa que não tiver ligada a essas políticas públicas, não tiver capacitado, né? Porque hoje eu falo, se você for vender uma broa de fubá, é simples para nós aqui mineiro, é muito simples, mas venda ela profissionalmente, né? Então, se você for fazer um passeio de bicicleta, então, faça, é uma coisa simples, mas faça ele o mais profissional possível, né? Sem ser engessado, é claro, a gente não pode perder a naturalidade nossa, ainda mais do interior, algumas prosas. Antes eu tinha até vergonha de falar umas coisas assim no interior com o visitante. Hoje eu vejo que, quando eu solto uma aí, que eles mordem de rir, isso aqui é coisa nossa aqui de Minas, então, você vê como que muda a visão, né? Então, e a questão de produtos é muito importante, atrativo. Nossa, a gente tem demais. Então, aqui no circuito, eu vejo que o circuito, no nosso caso aqui, o potencial é turismo de natureza, embora que eu falo, qualquer cantinho de Minas que você vá, vai ter um pãozinho de queijo, vai ter uma comida típica, então não tem como fugir de cultura e gastronomia em Minas Gerais. Então, né, até o cafezinho é diferente do vizinho, do outro, e assim vai. Mas aqui o potencial é turismo de natureza, né, tem 2 parques estaduais na região, que é o Bitipoca, que é o maior indutor da região, né? E tem o Serra Negra também, da Mantiqueira, que foi lançado há 1 ano. Então, eu falo, atrativo tem demais. O que falta é a gente, né, se unir, aprender, as pessoas têm que entender o que é um produto, né? Não é um atrativo. A gente tem que. O atrativo está lá, é lindo, tudo pode ser cultural, pode ser uma cachoeira. A gente tem que criar ferramentas que a gente para dispor para o visitante, para ele consiga consumir aquele atrativo, aquele produto.
Mas como vai ser? Vai ser autoguiado? Vai sozinho? Vai ter dá para ir num carro? Não dá? Tem onde hospedar para ir visitar aquele atrativo? A trilha lá é fácil, não é? Então, é um conjunto de informações que a gente vai aprender, né, com a prática, né, e com essas capacitações que, como a Fernanda citou, que é de muita importância. Eu sou fã mesmo. Eu cheguei a me perguntar algumas vezes, mas sabe o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, não, nossa, se eu não tivesse aqui no Minas Recebe, essa parte que ela falou das rodas de negócio é importantíssimo, como se comportar na roda de negócio. Aí depois eu comecei a participar de feiras, na época então, ainda ia com os tarifários impressos, uma pastinha debaixo do braço, aquelas coisas. Olha como a coisa evoluiu. Hoje tem um laptop do lado ali, ou então um smartphone mesmo, já manda por um WhatsApp. Manda no WhatsApp que agora. Então você tem que acompanhar, senão você vai ficando para trás, né? Eu falo, não pode perder a simplicidade. Eu sou um cara simples, sou do interior da roça mesmo, estou aqui no sítio aqui, mas a gente tem que tentar ser profissional o máximo possível, né, para poder atender com qualidade e fazer na nossa região, né, um destino de alta procura, como já está sendo em Minas Gerais. Então, aí, já adiantando um pouquinho, não sei se era o momento, né, questão que eu falei de atrativos e produto, e eu, como já tinha essa visão, já está no Minas Recebe, acompanhando o circuito e vendo o potencial do circuito Serra de Bitipoca, eu idealizei, né, a Volta das Transições, que é um roteiro de cicloturismo de 7 dias, né, que anda por todos os municípios do circuito. Ele é autoguiado, eu também vendo, né, a operação, tudo, hospedagem, alimentação, guia, tudo, mas ele é autoguiado porque é justamente desenvolver uma região, né, e é um segmento que está crescendo muito, já há anos eu venho falando isso, que o cicloturismo está crescendo. Nós temos o Santa Catarina como referência, o Vale Europeu, das Araucárias. Eu fui até conhecer lá, tudo, mas eu até falei outro dia com a Marina, né, a nossa subtenente de turismo, falei com ela, Minas Gerais, dá para dar de 10-0, sem desmerecer lá na região de Santa Catarina, muito importante, assim, em termos de potencial. Né, só falta a gente acreditar mais nesse segmento, trabalhar mais isso, porque é uma região de montanha, né, o próprio mountain bike, né, então é uma bike para o cara pedalar na montanha, o cicloturismo, para começar, ele não precisa ter uma cachoeira linda, uma montanha linda, se tiver, igual nós temos sobra, melhor ainda. O negócio é ter um lugar seguro para o cara pedalar, para ele dormir, para ele comer, para ele se sentir integrado com o meio, que no caso é a natureza, então o meio rural, né? Então, disso nasceu a Volta das Transições. Graças a Deus, a gente tem muita coisa a melhorar, a sinalização, melhorar o site, mas nós fomos, ano passado, indicado pela revista Magazine Bike entre os 10 roteiros a se fazer no Brasil, né, de uma forma orgânica, a gente não gastou nada ainda. A gente já teve algumas promoções de marketing, inclusive da Sepult, que uma vez trouxe uma assessoria de imprensa aqui, andou com a gente uma rota, aquilo na época deu um resultado imenso. Então, são vários trabalhos, várias ações, né, e no final vai chegando ao resultado que a gente almeja, né, em médio e longo prazo. O turismo já está para ontem, o turismo ele tem que durar, né, de forma sustentável e sem degradar o meio, né. Acho que era isso aí. Acho que a Juliana quer... Eu estava justamente aqui pensando na importância mesmo dessas conexões, né, atuação em rede, né, então, setor público, privado, pequenas, grandes empresas, o Minas Recebe, né, como a Fernanda bem explicou, a gente está junto aí do programa também com uma empresa grande, talvez para trazer pessoas de outros estados, mas o objetivo é único, é fortalecer justamente esse desenvolvimento regional do estado, sempre de forma solidária, porque a gente é socialmente responsável, a gente quer promover desenvolvimento pessoal para todos, mas também as empresas e, claro, a sustentabilidade, porque a gente tem que atuar como rede, né? Só há várias mãos para a gente construir, fazer essa entrelaçar e fortalecer, profissionalizar, isso que o Gabriel disse também é super relevante, então a gente tem que atuar sempre a várias mãos e eu acho que a gente tem tido sucesso com isso. Perfeito. Para não perder o gancho que eu queria colocar para o Cristiano, assim, se a gente fala que esse gasto, né, com promoção, com essa inserção nesses eventos é um investimento, e se existe essa oportunidade gratuita, Cristiano, existe investimento gratuito? Como é que é essa pegada? Rapaz, investimento gratuito, eu lembro daquele ditado, né? Não existe cafezinho de graça. Pode ser que num primeiro momento eu tenha a impressão de que o investimento assim, é gratuito no sentido de que pode até ser que financeiramente no primeiro momento eu acho que o investimento está baixo ou ele não existe. Mas se eu pensar que eu estou dependendo, né, um tempo
de planejamento, um tempo de execução e um tempo para estar ali, que esse tempo, né, se eu fazer minha continha, mas quanto que vale minha hora, né? A gente está trabalhando, o pessoal do segmento, a gente fala de turismo, então a prestação de serviço a gente fala de horas. São horas que não estão perdidas, não, mas eu não estou gastando aqui, mas eu estou deixando de ganhar da outra ponta. Então, a relação de custo-benefício ela tem que ser pensada a cada instante, né? Toda decisão, às vezes os empresários me perguntam todos os dias, cara, como é que a gente faz essa questão de custo-benefício? Quando eu vejo que é baratinho, eu vou lá e eu falo, tudo tem um custo. Pode ser que um custo baixo nesse momento, ele pode ser um custo alto lá depois. Então é por isso que a gente depois vai falar um pouquinho dessa questão de precificação, porque é a seriedade de precificação, até mesmo quando a gente acha que o custo não existe ou que ele é insignificante. Mas ele, quando a gente junta no bolo todo, ele faz uma diferença. E é interessante como que essa fala do Cristiano conecta com o que o Gabriel falou. Você tem que escolher bem a feira ou a rodada que você vai entrar, porque tem custo. Não é porque você não está pagando que não tem custo. Né? O Cristiano lembrou aí, você não está fazendo outra coisa, você talvez não está atendendo cliente, ou não está participando de uma outra feira que o Minas Recebe está te oferecendo, que talvez é o perfil do seu cliente, né? Seja ele B2B ou B2C. E aí tem um ponto muito interessante que o Gabriel também trouxe, e que eu acho que a Juliana vai dominar muito do assunto, que é: adianta vender atrativo ou tem que vender produto? Né? Como que você inova em produto pensando num evento desse? Numa feira com um público específico que a Fernanda falou, seja ele regional, nacional, internacional, pensar em inovar, que seja num roteiro ou num outro produto específico. Como que é esse raciocínio, Juliana? Como que você para pensar e inovar nesse setor? Bom, na verdade, assim, o atrativo, né, o desafio está em tornar o roteiro um atrativo, né, não só um ponto, mas toda uma jornada. Eu acho que a inovação de produtos hoje tem caminhado para trabalhar temas, fios condutores, né? A gente antes trabalhava uma sequência geográfica, por exemplo, né? Vou desenvolver um produto, a Fernanda falou bem aí de ter novas vivências no mesmo destino, deu o exemplo de Ouro Preto. Então, a gente pensava antes uma sequência geográfica de atrativos dentro daquele percurso, com ver mais quantidade, né? Quanto mais coisa eu conseguir visitar num dia, melhor. Eu acho que a inovação dos produtos, principalmente voltado para roteiros, isso vai aplicar para inúmeras possibilidades, ter um fio condutor. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, um destino Cordisburgo. Antes eu trabalhava grutas, a visita ao museu, pronto, acabou. Atrativos. Hoje a gente consegue, por exemplo, pensar num tema central, por exemplo, a literatura como fio condutor disso, para trazer ali a leveza, a acessibilidade da conversa, dos textos de Guimarães Rosa, trazer inserções para as pessoas terem vivências dentro desse contexto, né? Então, eu acho que trazer novos olhares sobre diferentes lugares ou regiões é o desafio hoje para trazer essa inovação, desenvolver roteiros baseados sempre em inovação, aprendizado, ter essa responsabilidade de pensar não só, né, então o desafio aí da operação, num receptivo turístico, por exemplo, o que eu tenho aqui na minha região, então eu vou pensar nas coisas ligadas à preparação, claro, disso, né? A instalação, a sensibilização, a estrutura de lanches, de lugares de descanso, logística, seguro, transporte, mas tudo que eu possa conduzir o viajante por um tema, por uma abordagem. Então, provocar a condução do grupo com mediação, algum especialista, né? A exemplo aí do Ibitipoca. Então, se o roteiro é de bike, tem uma pessoa da região que tem a propriedade, transmita aquela vivência, essa experiência, para que a interpretação pela pessoa, né, vou chamar aqui de viajante, de turista, mas que essa interpretação do patrimônio, ela possa ser, de fato, educativa, gere memórias afetivas, memórias dessa vivência, dessa experiência. Então, esse agregar valor no produto tem a ver com isso, com essa sensibilização, que é uma virada de chave, que eu acho que conversa muito com o momento que a gente está vivendo hoje. A inovação é uma cobrança, mas como trazer isso com leveza, sem também massificar, impactar o destino, que é a nossa responsabilidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente ter essa forma diferente
trabalhando esses viés dentro de cada destino. E aí a gente pode ter inúmeras possibilidades no mesmo lugar ou numa mesma região. Eu posso trabalhar coisas muito específicas. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho, a gente recentemente, fizemos, por exemplo, um roteiro aqui em BH, Mulheres Mineiras do Imaginário Popular. A gente trabalhou toda a potencialidade feminina de personagens que viveram no nosso contexto histórico e fomos visitar isso no Cemitério do Bonfim. Então, toda essa abordagem histórica e de experiência, e aí você fala do bairro que a pessoa viveu, você tangibiliza a sensação de turismo para ela. Isso ela vai levar para casa, então você traz o valor, junto com isso, você põe a precificação e tem um produto maravilhoso, né? Então, acho que a inovação está nisso, o turismo do futuro, inclusive, eu acredito que é isso mesmo, abordagem social, assim, em termos de transformação pessoal, não só porque é uma tendência de mercado, muitas empresas já têm tratado disso, mas também porque as prioridades de desenvolvimento têm ido nessa direção, né? Então, eu acho que dar sentido, dar conteúdo a uma viagem é uma exigência crescente hoje do viajante, é o que o Gabriel, por exemplo, falou, que ele tenta trazer lá para o público dele, né? Então, essa realidade formativa, enriquecedora em múltiplos sentidos, é um facilitador de aprendizagem que vai apoiar aí a cadeia, a inovação em termos de produto. Para pequenas empresas, né, por exemplo, que a gente está aqui falando de oportunidades, rodadas e feiras de negócio, de fato, eu acho que a oportunidade é crescente com isso. Neste modelo, você pode desenhar essa atividade, né, com essa memória, com essa experiência, e é um nicho crescente. Eu acho que as pequenas empresas podem apostar nisso com certeza, para esse tipo de rodada, por exemplo, de feira, né? Não específico para a feira, mas fazer um nicho específico para o seu atendimento, para a gente sair fora do convencional. A inovação, acho que hoje está muito voltada para isso. Fernanda, eu queria também levantar um outro ponto aqui. O Gabriel falou do Minas para Minas, né? E eu acho que faz muito sentido a gente começar a entender que, pelos relatórios que nós temos, os mineiros visitam Minas Gerais desde sempre, né? Isso nunca foi foco, um foco massivo, pesado das estratégias. E agora a pandemia está forçando a gente a olhar para isso. Como que você enxerga, pegando essa fala da Juliana, né, de que você vai diversificar mercados em um mesmo lugar, agora com essa pressão para a gente vender Minas para Minas, que eu particularmente acho mega acertado, como que vocês estão enxergando esse novo ambiente de feiras e rodadas em que as âncoras, vamos dizer assim, né, quem vai comprar a experiência para vender, vai vender para dentro do estado mesmo, ao invés de olhar em exportar a experiência para o Japão, por exemplo? Sim, é uma tendência, né, desde o início aí da pandemia, por exemplo, né, falando do momento atual, nós percebemos que no período de retomada, né, e que foi comprovado agora, né, na prática, que era uma tendência que a gente viu, que nós observamos em março, em abril já, que era retomada através do turismo de cidade. Onde o carro e próximas, né? Então, com isso, nós criamos o programa em 3 fases, e sendo que, né, de promoção, de divulgação e tudo mais, onde muitas das nossas ações, todas estão em convergência com esse programa, e uma delas, a primeira, é o Minas para Minas, né? Onde nós vamos divulgar, promover Minas Gerais para dentro do próprio estado, né, para o próprio mineiro ter a possibilidade de vivenciar Minas, como né, o mineiro é o turista que mais circula em Minas Gerais, isso a gente tem essa informação, mas ele vai muitas vezes, hoje eu estava até conversando com o pessoal de Portugal, de uma ação que nós vamos fazer, de capacitação também, muito dentro dessa linha que a Juliana está falando, dessa questão da memória afetiva, e trabalhar muito, principalmente, a nossa gastronomia, né, que a gente tem, e porque a gente fala da gastronomia, né, que já foi até falado aqui antes, que é uma questão ela é transversal em todas as atividades, né, eu brinco que, assim, a gente tem uma família, tá, e uma família, a gente fala, tem um filho, adolescente que gosta de esportes radicais, que quer fazer rafting, rapel e etc., tem alguém, né, que quer mais, a filha, que quer visitar mais museus,
e etc., né, museu, igrejas, ou quer fazer um passeio no casário histórico, ou, né, quer viver uma coisa mais cultural, aí tem um que quer fazer mais compra e tudo mais. Então, tem vários perfis dentro de uma mesma família, por exemplo, de consumidor do produto turístico, mas no final todos se encontram na mesa mineira, que é a nossa grande tradição, né, é um grande diferencial. Então, a comida mineira, ela perpassa, ela é transversal a todas as nossas as atividades turísticas em Minas Gerais e é um grande atrativo. Então, o mineiro, né, para o próprio mineiro, o que a gente tem percebido? Muitas vezes, o mineiro, ele não sabe o que, às vezes, né, o que a gente tem de diferente ou de melhor, por exemplo. Vai no mesmo destino, está acostumado a ir no mesmo destino e, às vezes, ir praticar as mesmas atividades. E hoje a gente vê que a grande oportunidade é realmente mostrar até para esse público que consome, às vezes, o mesmo destino, por exemplo, o pessoal de Juiz de Fora, né, dando um exemplo aqui, que vai para Ibitipoca, que vai para ali, vai sempre consumir as mesmas atividades. É mostrar para eles que tem um passeio né, com uma interpretação diferente, ou aquele passeio que ele fez, ele pode fazer com outro olhar, ele pode fazer uma vivência gastronômica, né, então, para isso, isso que a gente, né, que nós estamos trabalhando, a gente vê, por exemplo, em Minas, né, a gente tem hoje, a primeira produção de azeite do Brasil foi em Minas Gerais, foi no sul de Minas, né, na Mantiqueira, em Maria da Fé, e os melhores azeites hoje produzidos no Brasil são de Minas Gerais e são muito premiados. E muitas vezes o próprio mineiro sai de Minas Gerais, sai do Brasil para fazer uma vivência de colheita de azeite, de entender como é, né, nos olivais e tudo mais, sendo que a gente tem do lado. Então, o nosso trabalho hoje, esse né, novo momento, e também não só, como você mesmo falou, Vinícius, dentro do novo momento, já era uma tendência, é trabalhar divulgando isso. Então, nós vamos ter a gente tem um projeto, uma parceria com o Ministério de Turismo, a partir de novembro a gente vai ter uma comunicação massiva, uma campanha publicitária muito forte, mostrando para Minas Gerais, para o mineiro, as nossas grandes diferenças, né, as nossas potencialidades, para que a gente mesmo consuma o que a gente tem de melhor. E para um segundo momento, a partir de janeiro, nós começarmos a divulgar Minas para o Brasil, mostrando também tudo que a gente tem de diferente aí, por exemplo, de poucas pessoas sabem que Ibitipoca é um parque acessível, né, com as Julietes, que pessoas com mobilidade reduzida têm a possibilidade de viver grandes experiências. Então, esse é o nosso olhar, nosso foco nesse momento, e aí as empresas são, novamente, muito importantes, porque elas precisam também trabalhar com esse olhar novo, adaptando seus produtos a esse novo consumo. Gabriel, olhando para isso que a Fernanda falou, né, ela até citou o exemplo de Ibitipoca, público de Juiz de Fora, como que você enxerga a possibilidade de participar de rodadas e de feiras para vender para Minas Gerais? Porque a gente sabe que muitas vezes a participação é para vender para quem não conhece absolutamente nada, né? Que é inserir essa nova experiência na rotina de quem tem uma vida completamente diferente. Pensando, por exemplo, na volta das transições, que é uma interpretação diferente que você propôs, né? Tá ali na lógica do que a Juliana falou, uma nova experiência para o cliente. Como que você enxerga a inserção da rota dentro dessas feiras para o público mineiro? Então, é isso mesmo. A Fernanda resumiu muito bem, que às vezes a pessoa está acostumada, né, com aquele comodismo de final de semana eu vou, igual o pessoal de Belo Horizonte, vai para Lavras Novas, igual o Juiz de Fora, vai para Ibitipoca, e consumir, às vezes, as mesmas coisas. Então, agora, nós estamos numa era da uma pluralidade de oferta também, as pessoas estão, como se diz, o caminho ainda é longo, mas as pessoas estão se capacitando, estão melhorando as suas estruturas, e com isso, ter mais oferta de produtos. Então, às vezes, são atrativos, não são produtos, falta trabalhar isso, mas no futuro a tendência é virar produtos comercializados. Então, por exemplo, eu vejo de grande importância a participação nessas rodadas. Eu vou dar um grande exemplo. No programa Minas Recebe mesmo, quando teve os momentos das operadoras maiores aí de BH, que concentram a maior parte na capital.
com a agência receptiva pequena, como é o meu caso, que está na ponta final, isso aí deu um resultado muito grande. Eu, particularmente, o público balcão, 70% é do Rio de Janeiro, né? É uma influência muito grande do Rio, a gente está muito próximo do Rio também, estrada muito boa, então isso tudo facilita. Mas depois dessas rodadas, então as agências do Rio me vendiam, os operadores do Rio me vendiam de São Paulo. E BH quase que não, eu ficava assim, gente, mas como? Depois dessas rodadas que o Minas Recebe nos propôs, em contato, a gente fazia no final dos eventos, cara, hoje, graças a Deus, tem vários, alguns já são meus amigos, me considero amigos mesmo, e que estão me vendendo. Então tem gente agora de BH me vendendo, tem gente de Minas me vendendo, eu que sou de Minas, o receptivo local. Então isso aí já resume tudo, né? A importância desses eventos, dessas feiras de rodadas, porque a gente às vezes está, como se diz, costumo falar que às vezes a gente passa em cima de uma cachoeira anos e anos, nem vê que tem ela ali. Está preocupado com uma grande no fundo, está passando em cima de uma pequena que é tão linda quanto, mas você não está nem dando a mão para ela. Depois você vai ver, nossa, que tinha essa cachoeira tão linda aqui. Então, às vezes, é a falta do olhar mais amplo, mais sensível, né? Igual a gente acha que Bitpoca, por exemplo, é só o parque. Não é só o parque, tem passeios de mountain bike, passeio a cavalo, tem passeio de pôr do sol, né? Tem travessia para quem gosta de trilha de longo curso, tem quadriciclo, a gente opera quadriciclo. Então, assim, a gastronomia também, hoje tem um pão de canela, que é uma identidade do local, e hoje tem restaurantes, né, com mais, um serviço mais glamourosos, mas também ainda tem aquelas senhoras que tem o fogão self-serve lá, você entra na cozinha dela e come lá na cozinha, e muita gente às vezes não sabe. Então, às vezes, eu gosto de falar que fica só na pracinha ali, vai no parque, volta pra pracinha, mas é muito mais, gente. E falando de uma região quando circuitada, né, no caso são as IGRs, no caso a nossa circuito Serra de Bitpoca, aí que a gente tem coisa mesmo. Aí hoje eu vejo que tem muita coisa. Eu falo que o bolo, o Ibitipoca, o Parque Estadual Ibitipoca, sem puxar sardinha, assim, ele é muito diferenciado porque a aglomeração de atrativos, de biodiversidade em pequeno espaço é muito grande. Você vai para outros parques nacionais, muito grande, tem que andar tantos quilômetros na cachoeira. Você faz cuidar das águas, em 5 quilômetros, você vai mais de 20 atrativos. Então, assim, é muito fácil. Porém, ele é a cereja do bolo, mas o bolo é muito grande. Então, tem muita coisa além do parque, no interior. Tem questão cultural da região, aqui no município de Bias Fortes, que faz divisa com o parque, né? Tem uma colelê, tem a Congada, né? Tem o artesanato de Santana do Grambel, de Santa Rita de Jacutinga. Nós temos uma fazenda centenária, que é a Santa Clara, uma das maiores em área construída da América Latina, né? Que é uma aula de história do Brasil, não só de Minas. Enfim, Bitpoca já foi uma lavra de ouro, já foi um caminho de contrabando. Então, muita gente às vezes não sabe. Tem uma igreja do estilo barroco, né? O estilo inovador, que é a capela do cimo é fora do corpo da igreja. As pessoas às vezes só vão pensando no parque, na cachoeira, é claro que eu falei. Né, o maior indutor, os atrativos naturais, mas tem todo esse contexto que a gente não sabe. Então, através desses eventos, principalmente com operadores e agências mineiras, é que a gente tem a chance de mostrar isso. Hoje mesmo, antes de estar aqui no evento, eu estava falando com uma operadora de Juiz de Fora, que pela primeira vez quer vender a gente de Bitpoca. Entendeu? Sempre vende Bahia, vende de Campo de Jordão, e Bitpoca que está aqui a 80 quilômetros dele, o cara nunca vendeu, entendeu? Então, participando até de algumas lives aí, ele viu e entrou em contato e a gente está formando parcerias. Então, acho que o caminho é esse mesmo. E esse programa, Minas para Minas, acho que é fundamental mesmo. Bato palma aqui para toda a Secult aí, em nome da Fernanda aí, porque realmente é muito legal mesmo. Ô Gabriel, desculpa, a gente vai entrar assim. Ô Gabriel, dentro da sua fala aí, eu vejo que o grande desafio que vocês têm de apresentar essa proposta de valor que você falou até agora para o nosso público interno. Eu tenho essa experiência porque tem um amigo meu do Rio de Janeiro. Ele me pergunta, Cristiano, você já foi no local X? Eu falei, não conheço. Ele falou, mas está do lado da sua casa. Eu falei, eu não sei, eu nunca ouvi falar. Lá tem isso, tem isso e tem isso. Você já comeu isso? Eu falei, não, mas está aqui do lado. Entendeu? É um desafio grande, né? Gerar a proposta de valor. Ela já está aí. Então, talvez essa comunicação interna, né, atrair o mineiro, porque muito carioca e muito paulista que eu conhece mais o interior de Minas do que eu. Isso é meio estranho, né? E tem uma coisa que eu queria colocar para você, Cristiano, se a gente está mudando o mercado-alvo, isso afeta a estratégia de precificação, né? Vender para quem mora na Europa e ganha em euro
É diferente de vender para quem mora aqui em Belo Horizonte e ganha em real, né? Como é que fica essa pegada? Com certeza, né? Primeiramente é o seguinte, né? Que a gente precisa entender? Que quando a gente fala de precificação, isso está ligado a toda a estratégia da empresa. Geralmente é o seguinte, quando a gente conversa de estratégia com o empresário, a gente pergunta qual foi a estratégia um dia para você abrir seu negócio. Eu comecei a empreender porque eu amo minha atividade. Então estava carregado de paixão, de emoção. E tem que ter isso mesmo. Se você não tiver, porque com as dificuldades que a gente sabe que existe, é difícil permanecer. Contudo, eu vou muito na emoção e eu erro no preço. E pode ser que a minha estratégia todo plano, todo aquele sonho, ele não vai atender as expectativas de negócio. Então, quando eu falo de uma correta política de precificação, ela precisa refletir o quê? No faturamento que ele tem que cumprir a missão dele. O que é a missão de faturamento, gente? Às vezes eu pergunto ao empresário, o que é a missão do seu faturamento? A resposta seria, tem que gerar uma margem que vai proporcionar, não é só pagamento de despesa, não. Se fosse só para trocar cebola, mas eu tenho que gerar lucro. As empresas vão errar ao precificar isso. Por quê? Porque dependendo do meu público-alvo, eu tenho que conversar diferente com eles. Uma coisa é a campanha publicitária que eu vou fazer aqui para o mineiro Uai. Eu vou falar Uai. Você não conhece aqui, ó, essa água aqui da cachoeira? E o público que está lá na Europa é outra coisa. O que ele quer saber, né? Então a gente entra naquela questão, olha, será que o cara quer saber de um turismo religioso? Será que ele quer saber de ecoturismo? Então, passa por isso, por estudar o perfil do cliente. Eu não sei se você quis dizer isso, né, Vinícius? Eu tenho que saber o perfil do cliente para oferecer um produto ou um serviço. Porque eu corro risco de falar o seguinte, eu sou uma agência, tá? Eu sou até um restaurante, de ter meu produto de prateleira e achar que esse produto de prateleira vai atender todo mundo. Quando, na verdade, a gente está vivendo num mundo que, mais e mais, as relações estão sendo, né? Aquela questão da humanização está sendo muito valorizada. O cliente quer ser chamado pelo nome. Ele quer que você entenda a necessidade dele, que você traga para ele, a necessidade dele é uma dor, ele quer que você entenda e traga uma solução. Quando eu procuro uma viagem, eu tenho que entender por que eu estou procurando essa viagem, e os motivos são seus diversos, né? Eu tenho certeza que ninguém viaja por viajar. Seria por isso. Então, começa por conhecer esse perfil do meu cliente. E geralmente o europeu é um pouquinho diferente do mineiro, né? Perfeito. Era exatamente isso. E aí, assim, eu acho que a Juliana pode até contribuir com uma outra questão, que é a seguinte: se a gente tem que pensar nessa estratégia para colocar preço, como que a gente coloca preço em experiência? Como que a gente pensa quanto custa, por exemplo, não tomar um café, mas experimentar um café, viver um café da manhã? Eu estava aqui justamente pensando isso aí no que o Cristiano estava falando sobre precificação, porque não só em conhecer o cliente, mas conhecer o mercado que a gente está inserido, então conhecer o meu concorrente ou o meu parceiro, né? Porque quando a gente está falando de Minas, é muito claro isso aí que todo mundo está relatando, a equipe do pessoal de São Paulo e Rio usa, né, o destino Minas e a gente aqui não. Mas talvez é porque o mercado de lá já tenha isso no portfólio há mais tempo, o produto por lá já está consolidado. Então, acho que não, e aí sim interfere na minha estratégia de preço, por isso saber o mercado que eu estou inserido, além de conhecer no meu cliente, para a gente poder transformar essa percepção de valor em preço, né? Porque senão eu não vou conseguir vender, eu vou ficar aqui patinando. E como que eu vou tangibilizar isso depois? É claro que eu acho que requer formação. A gente está aí num caminho a percorrer. É o nosso desafio como empreendedor, como empresa, justamente formar esse público, mas eu acho que as oportunidades são muitas. Esse exemplo aí é claro. Se Rio e São Paulo trabalham Minas como destino e usufruem Ibitipoca, por que não o mineiro fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem esse desafio aí, porque o nosso mercado ainda tem que avançar em termos de posicionamento de produto, de portfólio mesmo, né? E aí tem até aquela questão assim, de inovação, assim, eu vou pensar em, a gente voltando de novo aí na palavra inovação, né? Inovar para o mercado de Minas, vender Minas para Minas? Eu acho que sim, hoje é um desafio nosso,
tangibilizar isso, dar valor. Eu acho que é um mercado muito dinâmico, inclusive, porque a gente tem inúmeras formas de concretizar isso para o cliente, né? Mas se a gente também trouxer isso de forma excessiva, eu acho que aí o cliente não percebe valor nenhum e por preço vai piorar. Então, que eu consiga me especializar, né? Exemplo aí do que o Gabriel relatou, eu tenho inúmeras possibilidades, mas que eu consiga me especializar em alguma dessas possibilidades. Isso vai trazer essa previsibilidade de futuro para eu conseguir aí sim competir, né, ser competitiva em um mercado convencional, que hoje o cliente está acostumado com o convencional, então o nosso desafio é trazer essa proposta de mudança para ele também, porque quem tiver um produto adequado dentro desse viés aí de experimentação, vai se tornar cada vez mais competitivo e vai conseguir estabelecer. O desafio é tornar isso bem tangível para inserir junto com a precificação e a gente conseguir fazer com que o cliente perceba, de fato, esse valor, né? Gabriel, pensando nisso, o Cristiano falou ali da precificação da estratégia de venda, a Juliana falou da inovação. Como que foi com a rota das transições? Você já inseriu a rota para ser comercializada em feiras, em rodadas? As pessoas perceberam valor? Como que foi a dificuldade, o desafio de precificar essa rota, que você disse que inclusive é autoguiada? Justamente, foi um desafio, está sendo um desafio, porque ainda não é por exemplo, não é um roteiro que ainda se diz paga todas as contas da empresa, né? Então ainda não é o carro-chefe da empresa. A ideia, igual a Juliana falou muito bem na especialização, eu tinha um sonho de especializar nessa área de ofertar essa logística e esse roteiro de cicloturismo. Então a gente já participou de alguns eventos, sim, já participou da BAB, inclusive estávamos agora no Encontro da BAB Nacional, representando as trilhas de longo curso da Transmantiqueira, e a Volta das Transições é uma trilha de longo curso, né, que são quase 400 quilômetros, então nós participamos representando na trilha da Transmantiqueira. Já participamos de alguns eventos de encontro de cicloturismo nacional no Rio de Janeiro. Esse ano ia ser em Blumenau, só que com a pandemia acabou sendo cancelado, né? Então, nesses lugares que a gente consegue divulgar. Mas aí, como eu disse, é um desafio, porque roteiros de cicloturismo elaborado, onde tenha ferramentas, como eu falei, que a gente disponibilizou 3 ferramentas de navegação para ser autoguiado, já é mais difícil, né? É difícil de vender, ainda mais por ter essas ferramentas, mas também é difícil por ter poucas ofertas no Brasil, então as pessoas ainda não têm esse hábito. Isso vem do europeu, né? O europeu que sempre pegou sua bike, atravessou a Europa toda, foi para outros continentes. Então ele já tem essa política. O cicloturismo está ganhando força agora no Brasil, principalmente com a pandemia. Aí já entra na área do ciclismo em geral. As pessoas começaram a pedalar mais, e nesse pedalar mais, com certeza, a chance de aumentar também essa clientela. Hoje, em São Paulo, é onde a gente tem uma oferta grande desse potencial de visitante, desse turista, que eles sim procuram esses destinos. E o outro desafio também que eu acho, assim, no caso de Minas Gerais, nem falo da Volta das Transições, é a questão como tem poucos, e os poucos que tem e organizados foram os do Sul, né, de Santa Catarina, que é o Vale Europeu e o das Araucárias, por exemplo. Minas teve um projeto de Estrada Real, mas não teve, assim, não foi focado só para o ciclista. Hoje a gente tem problema de interpretação de marcos, né? Tem lugar que não dá espaço para o cara dormir. Eu ouço muita gente, eu ainda não fiz Estrada Real, mas eu ouço esses comentários, né, nos feedbacks aí, que tem por aí a respeito. Então, falta a gente ter mais produto, igual muita gente às vezes acha, mas vai ter mais concorrente, tem mais roteiro de ciclismo. Não. Quanto mais ter, né, organizado, mais vai divulgar o segmento, e aí, meu filho, aí é cada um arrumar sua casa, né, se organizar para tentar, né, concorrer nesse mercado. Então, assim, eu não sei se eu respondi bem essa sua pergunta, Vinícius, mas é por aí. Então, as dificuldades ainda existem, né, por ser, né, produtos novos, nível Brasil, né. Eu tive uma grande surpresa, que eu não imaginava. Eu recebi um grupo de 19 ciclistas, foi bem no início do projeto, do Pará. E eles, quando entraram em contato comigo, eu já imaginava, pô, mas tem no Parque de Bitpoca, tá lá, eu tenho roteiros de um
né? Não, nós estamos aí exclusivamente para fazer a volta das transições. Quer dizer, o cara viu, é um cara, né, com potencial, participar do ciclismo, viu o roteiro e veio aqui nos visitar. Então, isso é uma grande honra, mas é um desafio que continua, ele é contínuo, por isso que a gente tem que ter parceria com o poder público, com as ações públicas, como no caso da Secult, para a gente, né, já dar o tiro mais ou menos certo junto com o Sebrae, com o SESC, para não ficar errando mais. É por aí. Perfeito. Fernanda, nos escuta? Eu acho que você caiu umas 2 vezes. Fernanda? Gente, pedir desculpa, tá travando muito aqui para mim, meu sinal tá ruim. Pode falar, Vinícius, ver se eu consigo. Eu até ia sugerir para quem está travando, você tirar o vídeo, talvez pode ajudar um pouquinho na transmissão. Fernanda, eu ia te perguntar... vou tentar aqui. Como vocês enxergam a importância de trazer esses produtos inovadores para as feiras e para as rodadas? As empresas que compram para revender, né, as âncoras, elas estão atrás de inovação? Elas estão atrás de mais do mesmo? Como que é o feeling de vocês para isso? Então, Vinícius, o que eu vejo, né, o que a gente percebe, que é assim, notório mesmo, é a busca de inovação. Né, as âncoras, as empresas que compram, estão também em busca de atender o novo perfil do turista, né, o novo perfil do consumidor, que está em busca de viver, de vivenciar os locais, né, de experimentar a cultura local, de conhecer menos lugares e mais fortemente. Estar e fazer, né? Isso, com mais intensidade. Então, aquela época em que você conhecia vários lugares em pouco tempo, acabou, né? Está acabando praticamente. As pessoas, né, o turista, o visitante, ele quer conhecer a fundo um destino turístico. Então, hoje a demanda das empresas, né, dos compradores, por produtos inovadores. Eu vejo para o próprio programa Minas Recebe, que tem 12 anos, mais ou menos. Em 12 anos, mudou a forma de consumo, mudou a forma de distribuição, né, a forma de divulgação, né, então o marketing do produto turístico no mundo todo mudou completamente, né, a gente vê aí, né, antes, há 12 anos atrás, o maior investimento no marketing seria um anúncio em um jornal, né, hoje a gente vê que a gente pode fazer muitas promoções com o mesmo recurso nas redes sociais, né, com novas formas de promoção. Então, nós temos aí uma mudança total de consumo do destino, dos destinos, né, então, a gente, realmente, quem não está inovando na sua forma de apresentar e na forma dos produtos, está ficando para trás, né, então, desde a sua apresentação online, quanto também do produto em si. Então, né, seguindo a gente vê essa tendência mesmo, e que será reforçado ainda mais no período aí agora de retomada e no pós-pandemia também, né, ficamos muito tempo sem experimentar, sem vivenciar, sem a liberdade de algumas coisas, né, e hoje, então, estaremos sedentos para esse novo consumo, tanto de destinos e conhecidos como dos novos. Então, o nosso olhar, de quanto consumidores, mudou muito. Então, o mercado muda junto, né, e procura... Acho que ela travou no finalzinho. Deixa eu aproveitar, Cristiano, te perguntar uma coisa. A gente está percebendo que houve um represamento da demanda, né, do turismo, que agora a gente está tendo uma enchente em diversos lugares de Minas Gerais, os meios de hospedagem negando reservas para cumprir os protocolos, está tendo uma corrida para as montanhas, literalmente. Como que você enxerga nesse frenesi, que muitas vezes o que salta aos olhos é não vamos perder negócio, o cuidado com a precificação para não ganhar prejuízo? Precificação, né? É um tema assim que eu acho que eu falo todo dia da minha vida disso, porque embora
Hoje eu acredito que o tema precificação é muito mais fácil do que há um tempo atrás. Porque a maioria dos produtos, quando eu pego, né, precificar, se a gente for olhar, mas o que é precificar mesmo, é o seguinte, eu estou lançando um produto ou um serviço que não existe em lugar nenhum, preocupação de precificar mesmo, lá no sentido da palavra. Se não, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tentar fazer equilíbrio entre o preço, talvez, que o mercado já cobra, por isso que eu preciso olhar para a concorrência e saber o seguinte, olha, esse produto ou serviço que eu estou ofertando, o mercado cobra X, eu não vou ficar muito abaixo nem muito acima. Talvez o momento de adequar a minha estrutura. Então, é um momento que eu converso com os empresários, eles estão ansiosos. O pessoal do turismo está ansioso, porque, olha, eu fiquei, foi isso mesmo, teve gente que gastou já toda a reserva que tinha, teve gente que gastou a reserva que não tinha. Eu conversei com um empresário que falou, eu não fui no banco não, e eu tive que ir na última pessoa que eu poderia ter ido, fui na minha sogra, e foi. E pegou esse recurso. De qualquer forma, assim, né, independente do tempo que a gente está vivendo, para precificar a gente tem que tomar pelo menos alguns cuidados. A primeira coisa é a correta apuração de custos. Aí quando a gente começa a falar disso, o pessoal já parece que a sala da consultoria virou uma sala do dentista. O cara já aperta na cadeira. Porque envolve aquela questão, olha, vai ter que ter um pouquinho de matemática, tá? Vai ter que ter um pouquinho de gestão financeira. E aí eu brinco, gente, ó, eu pergunto à consultoria financeira, você é bom de matemática? A pessoa fala não. Eu falo, não tem problema nenhum. Finanças, você não precisa ser bom de matemática, não. Matemática hoje, né, computador faz, até Excel faz, calculadora faz. A gente tem que interpretar. Então a gente precisa ter controles financeiros, né? Eu tenho meu diário, eu tenho meu fluxo de caixa, tem gente que vai ter planilha, tem gente que vai ter caderno, tem gente que vai ter sistema. Além disso, para a precificação correta, olha, eu vou definir uma margem, tá? Que essa margem que seja possível alcançá-la. Quando eu falo margem, está relacionada diretamente ao meu preço, com a margem de ganho aqui no meu produto, no meu serviço. Então, que seja possível alcançá-la. Quando eu falo seja possível alcançá-la, que gere venda. E que, do outro lado, que seja compatível também com a capacidade de vendas. Que até semana passada mesmo, a gente conversando sobre precificação em hotéis, e o empresário tinha algumas dúvidas, que ele estava, quando estava, o que ele fazia, né, para tentar amenizar, ele desceu demais os preços. Agora, ele desceu demais naquele desespero. Eu falei, calma, você fez a conta direitinho em relação o seu custo, eu acho que não desceu tanto, não, para você ter descido tanto esse preço. Ah, não, mas eu preciso, porque eu estou no desespero, eu tenho que ter uma lotação. Eu falei, mas não adianta, se você tiver uma lotação, ter um trabalho todo, e o custo, no final das contas, quando você fizer a conta, você teve um prejuízo. Né? Assim, com a lotação máxima, a lotação mínima, eu continuo tendo minha estrutura operacional. Mesmo que hoje, por uma necessidade do que a gente está vivendo, as estruturas tendem a ser cada vez mais enxutas, né? Eu preciso ter um custo cada vez menor, ela existe. Né? Nem que seja a minha estrutura operacional, meu maior custo é o meu salário, meu prolabore, e às vezes as pessoas nem consideram. Então a gente precisa fazer isso. Quando eu atrelo isso, essa apuração do custo, e eu defino a margem, aí eu volto lá no que os meninos estavam falando agora, nessa correta comunicação da proposta de valor. Não adianta nada eu colocar um preço X, se aos olhos do cliente esse preço não tem o devido valor. É como aquele exemplo daquela camisa lá, né, que a gente fala, a camisa eu compro na loja ali no meu bairro, é R$40, só que um modelo igual a ela, só que tem um jacaré na esquerda, essa camisa é 300. Alguém definiu muito bem uma proposta de valor e soube entregar essa proposta, para fazer com que alguém pagasse. Isso aí se aplica para todo negócio, seja serviço, seja indústria, seja comércio. Então a gente tem que pensar nisso, tá? A gente viveu um turbilhão, né? Acho que saímos do olho do furacão, né? Mas assim, o mercado, ele vai continuar como sempre foi, gente. Quando eu falo a relação de mercado, né? Troca, mercado é troca, né? A compra e venda é troca. Eu sei que eu vendo um serviço, um produto, esperando pagar meus custos, esperando ter lucro. O cliente espera ter satisfação da necessidade dele ou do desejo, que são coisas diferentes. Correto? Perfeito. Pessoal, fazer uma propaganda, né? Para quem tem dificuldade em precificar, pode nos procurar, né? O Cristiano é a prova viva aí. A gente tem a expertise para fazer isso e a gente tem a disponibilidade para apoiar vocês. A gente sabe que existem aí alguns fantasmas, como o Cristiano falou, vira uma sala de dentista ali a consultoria, mas sai com resultado, né? A gente precisa encarar esse desafio aí. Juliana, pensando aqui,
que você tem que ter esse controle de custos adequado, você tem que conseguir comunicar sua proposta de valor para ter um preço. A preocupação excessiva em inovar, ela pode ser um problema? Ela pode induzir a perder esse controle? Oi. Eu tenho certeza que sim, na verdade. A gente falou um pouco sobre isso logo atrás, mas eu acho que realmente inovar em preço. E preço também é uma forma de inovar, né? Tem estratégias de divulgação que caminha junto, mas para você o mercado é muito dinâmico e aquela velha história, se você não se especializar, que é o que a gente estava falando aí com o Gabriel, e não conseguir perceber as suas oportunidades para você investir de fato, o cliente vai ter tanta opção na sua prateleira, no seu portfólio, que ele não vai conseguir perceber de fato o que você tem para entregar de diferente. Então, tem a ver, não, né, aquela velha história, a padaria, que tem lá 50 tipos de pão, mas nenhum deles é maravilhoso porque ela não teve tempo ou oportunidade para ver no que ela realmente era boa. Então, perceba a sua oportunidade, veja aonde você quer investir, inovar e faça 5, 4 tipos de pães, mas faça com maestria de forma que o cliente consiga, de fato, experimentar e perceber o valor, né? O boca a boca, hoje no mundo digital, é maravilhoso, está aqui para jogar do nosso lado. Então, essa ideia de a pessoa experimentou, compartilhou, e a gente usar essa rede para impulsionar, está aqui para fazer isso, não tenha medo de testar, né? Fica esse desafio, mas de fato eu acho que se você tiver produtos demais no seu portfólio, é prejudicial. Você não vai ser uma empresa competitiva no mercado e não vai conseguir trazer esse posicionamento aí que você quer de sustentabilidade do seu negócio, né? Eu acho que a jogada está em especializar em uma de suas possibilidades. Invista nisso. Identifique o que você faz bem e o que pode ser percebido pelo cliente, que senão ele não vai perceber que seu jacarezinho está lá na sua blusa. Juliano, só completando um pouquinho o que você falou, assim, não completando, concordando, né? Essa questão da inovação, muitas vezes o empresário cai na armadilha de associar inovação a altos investimentos também. Então ele acha que para associar para inovar só com alta tecnologia e altos investimentos. É aquilo que você falou, às vezes a inovação está na simplicidade, são soluções simples, e para inovar, qual que é a melhor ferramenta para inovar? Olhar para o cliente. Se eu entender bem a demanda do meu cliente, eu consigo inovar mesmo com o que eu tenho. Às vezes eu tenho empresário esperando, olha, eu estou juntando muito, eu vou pegar minha reserva toda para inovar. Lembrando que é um teste, você falou, o teste pode falhar. Né? E quando eu penso em inovar com ações simples, o que deu errado foi um caminho que eu viro facilmente a minha trajetória. Então a inovação vai muito por isso. Posso complementar aí também essa fala da inovação? Tem um exemplo aqui, que depois do Parque Ibitipoca, tem a Janela do Céu, que é uma cachoeira famosa, tem uma forma da gente visitar lá por baixo, numa propriedade particular, um deslocamento inicial de Jeep, passa por uma comunidade. Então, a maioria das pessoas que operam no entorno do parque faz esse passeio. Qual que é o diferencial que eu faço? E tem outro parceiro também que faz. Não é só colocar o cara no Jeep, chegar e falar que a cachoeira está aí, pode tomar banho e ir embora. Não, eu já tenho pontos estratégicos, né, que eu já paro, eu já mostro a transição diferente de vegetação, eu passo no caminho, tem uma senhora que produz uma goiabada, eu já falo, porque isso não, aí o cara já para, aí ela, na goiabada ela já explica como que ela faz, biscoito de araruta, olha só, o passeio aqui, isso é só um passeio de Jeep. Aí tem a opção de parar na cachaça, tem a opção de encomendar o almoço da dona Lúcia. Então, assim, não é só entrar no Jeep e sair. Isso eu explico para a pessoa, o preço do outro é esse. Não, a gente vai ter uma vivência, a gente vai entrar dentro da casa da dona Lúcia, vai entrar dentro da casa da dona Luísa. Então, eu vou explicar para você a história, esse caminho lá da cachoeira, foi caminho de rota de do contrabando. Então, assim, o que era simples que todo mundo faz, o diferencial. E desse diferencial eu não gastei nada, eu não tive que investir em nada, eu tive a percepção, né, de inserir esses personagens num roteiro que está na porta, que não vou ter que desviar quilômetro para ir lá no fulano, está tudo à beira do caminho, e é um diferencial, né? Então é só um exemplo para completar todas essas falas maravilhosas aí. Juliana quer fazer uma sugestão?
O microfone está fechado, Juliana. Então, alô? Te ouvimos. Então, dentro dessa oportunidade, eu queria mesmo indicar uma literatura, né, até para as empresas aí, a gente conseguir, de fato, tangibilizar tudo isso que a gente está discutindo aqui, né. Tem um livro publicado esse ano, inclusive, pelo Sesc Nacional, e formado aí a várias mãos e experiências, então a gente fala lá, é tratado conceitos e a prática, né, então desde a concepção até a operação desses roteiros, então a gente esclarece esse método, porque tem um método para ajudar a construir e fazer com que as empresas tenham assertividade na construção desses roteiros de experiência. É difícil às vezes a gente tornar isso palpável em produto, né, a gente fica aqui no campo teórico, então esse livro é uma boa indicação. Superficialmente a gente falou, eu apresentei, mas para a criação de roteiros inovadores, tem essa literatura que eu gostaria de indicar. Eu mando aqui no chat o link, mas é um livro chamado Roteiros Inovadores, né, a programação de roteiros hoje do turismo social, por palestras realizadas, né, por um grande nome aí da nossa tratativa do turismo social, que é o Sérgio Rodrigues. Então, quem puder acessar, está disponível inclusive em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Então, a gente compartilhar conteúdo e somar junto aí é sempre bom, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, de forma geral, então, a gente falou de muita coisa aqui, mas para sumarizar, assim, algumas boas práticas para quem está acompanhando, a gente falou de usufruir dessas oportunidades, né, de exposição e de comercialização, elas existem, né, como o Cristiano falou, inovação não depende de investimento massivo. A Fernanda deixou claro aqui que o governo tem programas, o Sebrae está preparando eventos específicos para o final do ano, acompanha a gente está começando a divulgação para feiras, rodadas, congresso técnico. A gente falou que comunicar essa proposta de valor não é um processo automático, você precisa analisar, você precisa pensar, porque essa comunicação vai variar do evento para o evento, da rodada para a feira, e precisa ter em vista o seu público e a ocasião. A gente falou do controle de custos e da precificação, tanto do produto padrão que você vende, quanto do produto que você pensou para aquela ocasião também. Então, o controle de custos o tempo todo, a sua estratégia de precificação adequada para o seu público, para o seu mercado, Cristiano e Juliano falaram aí. Se o seu concorrente vende um produto muito próximo com um preço abaixo, você precisa ter atenção para isso. A gente falou também que a definição do seu público-alvo para a venda também pode mudar para a feira ou para a rodada, né? O Gabriel falou, poxa, tem uma feira ali que talvez não seja legal para o seu público. Então não é sair participando de tudo, se inscrevendo em tudo. É se dedicar para participar dessa oportunidade e fechar negócio. A sua empresa existe para ter lucro. O Cristiano frisou aí. Ela só vai ter lucro se você for assertivo em alcançar o seu público, né? E a gente falou também que a seleção desses espaços adequados, ela não é aleatória. Então, pensando em tudo isso, né, que a gente levantou aqui, você precisa ter critérios para escolher. Com todo mundo online, você tem oportunidades o tempo todo para diversos mercados. Mas quem é o seu cliente? Vale a pena entrar em todos? Você quer vender para a Romênia ou você quer vender para Montes Claros? Será que as pessoas vão chegar aqui? Né? O Cristiano levantou isso, a Fernanda falou, cada público tem um perfil, cada público tem um comportamento. Então, ao longo dessa 1 hora e alguns minutos, a gente levantou uma série de questões. No material do Capacita, esses tópicos estão sendo contemplados, nós temos uma série de conteúdos, nós estamos disponíveis para atendê-los. E, bom, de forma geral, pessoal, temos muitos temas para tratar ainda dentro do Capacita ao longo dos próximos meses. Nós contamos com a participação de todos e eu gostaria de deixar o espaço aberto aqui para o encerramento, para as falas finais de cada um de vocês. Quem quer começar? Eu falo. Vou começar. Então, eu queria, na verdade, só agradecer mesmo a oportunidade. O SESC acredita aí na potência das parcerias, né? Eu acho que a gente tem esse poder de transformar e compartilhar conhecimento, conteúdo. O Capacita é um programa que, desde o início, a gente quis estar junto, né? Quando veio esse convite, então a gente está aqui mesmo disponível, estamos abertos à disposição para as empresas do Minas Recebe, por exemplo, tem nosso contato direto, mas fora isso,
é só chamar, né? O SESC tem atendimentos diversos, a equipe está disponível até para atender, mas eu acho que, só para compartilhar essa questão aí da transformação, né, em termos de tendência, e o que a gente acredita que é futuro, e que é uma aposta para a pequena empresa. Então, eu acho que é isso que tem que ficar gravado aqui, que eu acho que essa modelagem de produtos turísticos, o roteiro sendo o seu destino, né, e não a cidade, ou o atrativo A e B, eu acho que é isso que a gente tem que apostar e investir daqui para frente. E deixa eu aproveitar aqui que a conexão tá boa, e falar também, né, que a gente está sempre, né, aberto às sugestões, né, assim, falo em nome da Secult, agradeço a presença de todos, né, somos muito felizes com esse grupo criado, né, do Capacita, que tem, né, gerado aí conteúdo, parcerias, né, cada vez mais estreitando aí as relações institucionais, e que a gente quer também que com esse fortalecimento institucional que vá para o crescimento das empresas também, né? Então, estamos aí juntos para que apoiar a geração de negócios, né? E apoiar todos vocês. Convido aqui todo mundo para visitar, como eu falei, o portal, o minasgerais.com.br, também ir nas redes sociais, marcar as nossas redes sociais, principalmente o @visite Minas Gerais, para que vocês possam fazer também, para que a gente possa fazer reposts e estar junto aí com todo mundo, e, né, e colocar mesmo principalmente para todos que devem correr atrás, assim, de sempre inovar e buscar as tendências aí de mercado né, que não existe aí, quer dizer que existe possibilidade para todo mundo, desde que a gente entenda aí das perspectivas de mercado. E obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer, né, gente, o convite por ter participado. Sempre tive uma aula aqui, né, com esses professores aí, e deixar um recado em relação a quando a gente fala de precificação, gestão financeira, é que não é bicho de 7 cabeças, tá, gente? Assim, qualquer um com um pouquinho de empenho ali, um pouquinho básico de conhecimento, a gente consegue fazer. A história nos diz, tá? A literatura nos conta que dá para conciliar felicidade com gestão financeira, gente. Dá para ser feliz, né? E ajuda no dia a dia. E precisando, a gente, né, mais uma vez, colocamos à disposição o Sebrae. Tá nessa questão, eu quero conhecer meus números, eu quero definir meu preço, eu quero saber meu real resultado. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre essa questão de proposta de valor também, que tem tudo a ver com preço. Então a gente vai falar de marketing, finanças, tudo junto. Nos colocamos à disposição, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, acho que o Gabriel teve problemas com as conexões justamente na hora de se despedir. Como a gente está tentando firmar um compromisso de não extrapolar o tempo de 1h30 para a gente ter mais objetividade, eu vou cometer a indelicadeza de encerrar sem ele se despedir. Eu tenho certeza que ele também agradeceria o convite. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Em nome do Sebrae, o Cristiano também, né? Nós agradecemos a participação da Secult, da FEComércio, de empresários como o Gabriel, que sempre tem participado e contribuído com a experiência, né? Porque às vezes a gente falar que é assim pode soar até um pouco arrogante. Então é muito interessante a gente ouvir o empresariado dar esse depoimento, porque são as pessoas que vivem isso todo dia e que estão ali usufruindo do nosso serviço, né? Nós sentimos muito orgulho de poder ajudar todos vocês. Então contamos com a participação de vocês em todas as nossas adições de conteúdo, em todas as nossas lives e vídeos, e aguardamos o contato de vocês. Muito obrigado. Sim, Alessandro, vai ficar gravado. Assim que a gente conseguir fazer o upload do vídeo, a gente divulga o link para vocês no canal do Sebrae Minas no YouTube. Ok? Pessoal, muito obrigado e uma ótima noite a todos.